Eu, primeiro, venho repudiar veementemente a atitude do deputado federal Jair Bolsonaro, que, mais uma vez, ele saudoso que do período de exceção, da ditadura militar, foi cobrar que a presidenta da República, antes de tudo um ser humano, esse discurso de autoridade, eu venho de outra tradição, e sei que exerce um papel de autoridade, mas eu estou falando, antes de tudo, de ser humano, que é quem a gente deve respeitar, independente de cargo, e pela instituição que é a presidência da República, no caso, a presidenta Dilma, primeira mulher eleita, cobrar de forma homofóbica, reacionária, conservadora e preconceituosa, que a presidenta, inclusive numa questão de foro íntimo, subjetivo, de privacidade, um posicionamento sobre a sexualidade da presidenta Dilma. Quando puder, deputado. Será um prazer, deputado. Uma parte. E eu vou usar a tribuna para falar do 25 de novembro. Mesmo sendo um homem, a minha vida e a minha militância política, desde cedo me fez um feminista. E nesse dia de combate contra a violência às mulheres, eu queria repudiar toda forma de machismo, toda forma de violência que, assentada numa sociedade patriarcal, no machismo, deve ser condenado. E, por uma coincidência, esse deputado federal, lido e corrido em defender a volta do estado de exceção, de se colocar frontalmente e de forma preconceituosa e discriminatória a liberdade da diversidade sexual, vem exigir que a presidenta da República, que tem sua vida íntima, como qualquer um de nós, como qualquer cidadão brasileiro, sagrada e resguardada, tanto legalmente pela a lei dos costumes do nosso país. Deputado Antônio Carlos, quando possível, uma parte. Essa atitude. Portanto, eu não estaria tranquilo ao terminar, e principalmente hoje, 25 de novembro, dia de combate à violência contra as mulheres, de não vir a essa tribuna e fazer esse repúdio a esse senhor que, numa atitude, mais uma vez, contrária aos tempos, vem desrespeitar não a presidenta da República. Ah, não tem essa variação de gênero, presidenta? Tem. Tem, porque a gente tem que afirmar, todos e todas, presidenta, se não tem, deve ir para a gramática. Porque as mulheres foram durante muito tempo, e ainda são, têm os menores salários, sofrem com aqueles machistas empedernidos, que não suportam ver as mulheres ascenderem socialmente, ser pessoas, cidadãs de primeira classe, e muitos deles ainda apelam para a violência, e não são poucos os números de vítimas da violência contra as mulheres. Não falo do Ceará, falo do Brasil. E no Nordeste, naquela cultura do macho, naquela cultura de que a mulher é um objeto de cama e de mesa, muitas das vezes, pela luta pela emancipação, pela luta pelo sustento da família, porque a grande maioria das mulheres é quem segura a onda, usando essa expressão popular, dentro de casa, a tripla jornada de trabalho, o cuidado com as crianças que deve ser compartilhado. Por que o homem não pode lavar um prato? E quando a gente fala isso, é vítima de preconceito também. Por que não pode trocar a fralda de uma criança no cuidado com as crianças? Portanto, eu estou indignado com essa postura desse senhor Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que esse senhor, que pede lida e corridamente golpes militares no país, depois que custou sangue, suor e lágrima desse povo, essa democracia, vir com essa atitude.
E que coincidência infeliz para ele, no dia 25, véspera do dia 25 de novembro. O meu repúdio, peço o repúdio dessa casa, peço o repúdio do povo do Ceará, em respeito, poderia ser de qualquer partido a presidente da República. Poderia ser, o que não me cabe, me excluir na vida pessoal de ninguém, a orientação sexual que fosse da presidenta. Esse senhor entrar no grau, nesse grau de intimidade com o patrimônio de um povo que é uma presidência da República. E as mulheres sempre são rotuladas, quando exercem cargos públicos, é porque é mulher. A mesma coisa quando dirige. E se pegarmos as estatísticas dos acidentes de trânsito, são pouquíssimos com as mulheres. E quando há uma barbeiragem na nossa frente, às vezes um motorista mais conservador não tarda em dizer, é porque é uma mulher que está dirigindo. E quando a gente passa do lado, é um marmanjo que está na direção. Eu não nego essa minha luta, não posso deixar de fazer essa defesa, porque sei quanto é difícil a vida dura de milhares de mulheres nesse país, que tem que acordar cedo para cuidar da criança, arrumar para levar para os colégios, e ainda ter que, muitas vezes, marido, se achando dono, quer ver o seu futebol, que graças a Deus as mulheres estão acompanhando muito bem, entendendo, como estão em todos os segmentos da sociedade, quer a cervejinha gelada e no dia seguinte ainda quer o caldinho pronto para tirar a sua ressaca. Esse tipo de sociedade tem que ser superada. Eu não gosto de misturar as coisas pessoais com a minha vida política, mas tive uma parenta, deputadas, falo isso com muita emoção, esse ano, vítima da violência contra a mulher por conta do machismo, por conta de que se foi denunciar de forma correta na delegacia da mulher uma agressividade. E a gente não pode compactuar com isso. Temos que ser rígidos em relação a isso. Portanto, a ampliação das delegacias das mulheres é fundamental para que essas vidas não sejam ceifadas. No Cariri, não sei se por uma questão também cultural, desse nordestinidade, que não tem nada a ver com o nosso povo, que é muito bom, generoso, o nosso homem, nossa mulher do interior, mas lá os índices de violência contra as mulheres é um índice significativo. Não que os governos não tenham agido, têm agido sim, mas muitas vezes essa criminalidade e a violência doméstica se dá intramuros, o que revela também uma questão cultural muito forte. Cedo uma parte e com muito prazer, e é bom que não tenha essa discriminação homem e mulheres, um homem está fazendo esse pronunciamento, porque nós temos que estar irmanados no combate a esse tipo de visão conservadora, reacionária, que dá sustentação a esse tipo de violência. Estão nas propagandas esse comportamento. O cidadão vai vender uma casa e lá na propaganda tem uma mulher, nada de preconceito ou de caretice da minha parte, mas ao invés de mostrar a casa, expõe o corpo da mulher como se fosse uma mercadoria. Vai vender um carro, ao invés de fazer a propaganda das qualidades do carro, expõe o corpo da mulher como se fosse o corpo da mulher que estivesse à venda. Vai vender uma cerveja, e esse setor é lido e corrido, associa a cerveja a corpo da mulher, que ali também é vendido como mercadoria. E depois não se sabe por que as mulheres são vítimas da violência. Se expressam, e vou mais fundo aqui, porque não pediu o povo esse mandato para me acanhar diante daquilo que eu acredito. Muitas letras de músicas que reproduzem, e nada contra o forró, pelo contrário, adoro o Luiz Gonzaga, adoro o Dominguinhos, adoro o bom forró, mas que expressam ali a condição da mulher como um sujeito subalterno e que deve estar à disposição do homem a qualquer momento que ele precisar, inclusive para a relação sexual. Estou muito feliz de fazer esse pronunciamento, porque acho que essa sociedade machista deve ser combatida, não deve ter amparo no mundo da política, no mundo do trabalho,
e na própria sociedade. Portanto, cedo uma parte com muito prazer, a deputada Eliane Novaes. Deputado Antônio Carlos, eu fico feliz em ouvir esse depoimento, porque hoje, né, dia 25, nós estamos comemorando o Dia Internacional de Combate contra a Violência à Mulher, e, com certeza, tantas delas que foram mártires, né, para a consolidação de um mundo melhor, de um mundo mais igualitário. E nessa luta, a gente ter esse espírito patriótico, né, de lutar, de debater, de rememorar todas essas valentes mulheres que, ao longo da história, estão lutando e que nós, juntamente, vemos aqui, nos deparamos com a sociedade machista. E hoje a gente abre o jornal e vê esse deputado federal fazer essa declaração infeliz, e eu queria parabenizá-lo por o senhor trazer esse assunto à tona aqui nesse plenário. Esse deputado não respeita sequer, né, a diversidade sexual. Isso faz parte da sociedade, e nós temos que aceitar da forma como as pessoas têm a sua orientação sexual. A presidenta Dilma é a mãe, hoje, dos homens e das mulheres. Ela representa criança, deficiente, todas as categorias, professores, servidores, todas as categorias. Ela é a nossa chefe maior. Povo brasileiro, né? Representa o povo brasileiro. E hoje a gente recebeu uma manchete dessa, de um deputado federal, a gente fica indignada e escandalizada por tanta discriminação. E se ela fosse, qual é o problema? Então, nós temos que respeitar, isso é uma questão de foro íntimo, e nós, parlamentares, qualquer um, a sociedade tem que aceitar a opção sexual. Eu não estou dizendo que a presidenta é, mas se fosse, nós teríamos que respeitar da mesma forma, porque ela é uma cidadã brasileira, tem direito a fazer a opção que desejar, e nós não temos nada a ver com isso. Temos a ver com o comportamento dela nesse país que tem sido exemplar, não só para as mulheres, mas para os deficientes, crianças, torturados e todos aqueles que compõem o nosso Brasil. Então, eu quero agradecer pela parte e me indignar, juntamente com Vossa Excelência, com relação ao comportamento desse deputado federal, que nos indigna e nos deixa muito triste no dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, e acolho com muita alegria o pronunciamento. Ele está sendo preconceituoso em vários sentidos. Primeiro, exatamente isso que Vossa Excelência falou, é uma questão de foro íntimo, e independente de ter se dirigido à presidenta Dilma, ele foi preconceituoso com os homossexuais, com as lésbicas, com os gays, que optaram ter a forma de se relacionar, e aí o Estado tem, e eu elogiei aqui a decisão do Supremo, quando estabeleceu, e ainda falta ir para a lei, a união estável do ponto de vista legal, de que são cidadãos como qualquer outros cidadãos brasileiros. E me vem, eu não vou citar o nome não, porque eu não gosto de encher a bola. Esse cidadão, manchete em todos os jornais hoje, desqualificar, eu não vou usar. E aqui o meu competente assessor Genário Azevedo lembra que a Dilma é mãe e é avó. E eu nem vou usar isso porque acho que pode me remeter a um preconceito. Para dizer o seguinte, não, isso garante que ela tenha uma determinada Deputado, opção. mais na frente uma parte. Será um prazer, deputada doutora Silvana. Isso determina que ela tem uma determinada orientação sexual. Independente disso, o deputado foi, mais uma vez, infeliz, repito, preconceituoso, além do que, já teve um processo lá, em que ele, por decoro, se salvou o mandato,
ele lida corridamente, estávamos discutindo aqui o que é direito, o que é a liberdade, vem pedindo reiteradas vezes que o Estado Democrático de Direito e a Constituição brasileira seja rasgado, ele que é defensor da ditadura. Isso sim, nós não podemos também aceitar, porque nós vivemos uma democracia. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre o dia 25 de novembro, mas não poderia deixar de passar, eu acho que já está bom, o tempo não foi perdido, porque a população com certeza está compreendendo esse debate, mas o tempo que a gente está utilizando para fazer essa reação mais do que legítima, o Parlamento do Ceará não poderia ficar calado diante dessa situação, essa atitude desse senhor. Mas concedo com muito prazer a nobre deputada Ana Paula Cruz, o à parte. Deputado Antônio Carlos, primeiro eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo tema trazido a esta casa, que já foi também abordado pela deputada Eliane Novaes, mas que um homem do quilate de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, obrigado, deputado, trazer este tema para cá, muito nos envaidece, nos alegra, por saber que nós temos parlamentares, como Vossa Excelência, que traz e que tem esse pensamento aberto e que está ao lado das mulheres brasileiras, das mulheres cearenses, e quero também me aliar a Vossa Excelência nesse repúdio a este cidadão que é um deputado federal, que envergonha a Câmara Federal com essas palavras, com essas ações que ele está aí mostrando a todo o Brasil. E aproveitar também este à parte, para lhe dizer que o nosso Cariri, como Vossa Excelência já aí frisou, é uma das regiões que mais tem violência à mulher, que mais a gente aflora o preconceito, a discriminação contra a mulher cearense. Mas nessa data de hoje, que é uma data feliz do combate à não violência contra a mulher, eu tenho uma notícia boa para todos nós cearenses e caririenses. E quero aqui compartilhar com esta casa e com Vossa Excelência, pois hoje, dia 25, o Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, estará entregando um prêmio da Construção 2011 a uma grande mulher juazeirense, uma jovem senhora, que é a doutora Patrícia Nery Coelho, da construtora CRC, Raimundo Coelho, que ela é diretora administrativa. E ela hoje recebe, hoje à noite, o prêmio de responsabilidade social, o troféu Gerdau. E esse prêmio, segundo o doutor André Montenegro, que é o vice-presidente do Sinduscom, se dá entre 500 empresas cearenses que trabalham na construção civil. E ela foi escolhida como uma empresária que se preocupa com seus funcionários. A doutora Patrícia, depois que assumiu a direção administrativa da CRC, implantou lá na cidade de Juazeiro, nas obras realizadas lá, no canteiro de obras, um curso para mulheres que querem ser pedreira, cursos de combate à não violência contra a mulher, colocou à disposição dos seus funcionários assistência social, saúde para os funcionários, escola dentro do canteiro de obras. Então, enfim, a CRC é uma empresa que tem um compromisso social muito grande, graças a essa cearense, a essa juazeirense, que é a doutora Patrícia Nery Coelho, que hoje vai ser agraciada com este prêmio. E eu queria compartilhar isso nessa data de hoje, tão significativa, com todos vocês parlamentares, e com a aquiescência aí desse seu à parte que Vossa Excelência nos cedeu. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. É sempre um prazer, deputada Ana Paula Cruz, parabéns para a agraciada. E eu queria saudar, já que falamos no Cariri, de forma muito veemente e entusiasta, a vereadora Mara Guedes, do Crato. É uma espécie, assim, de símbolo da luta das mulheres, pelas melhores condições de vida do povo daquela região. A Mara, que aqui e acolá também, ali na Câmara Municipal do Crato, e eu já agradeço a população do Cariri. É uma honra, já teria sido se tivesse tido um voto
quanto mais 600 votos na cidade do Crato. Para a gente que faz uma eleição pé no chão, de porta em porta, conversando com as pessoas, com apoio do diretório do PT, dos amigos, da militância, a vereadora Mara é um símbolo da luta. Eu poderia lembrar de tantas outras mulheres nessa data. Vou ter o cuidado para não me emocionar e os poros não transpirarem sensibilidades além dos olhos. Deputado, depois o senhor concede que ainda sobre aquele primeiro assunto. Ok. Da nossa paraibana, Margarida Alves, assassinada pelo latifúndio, e que é símbolo, em agosto, acontece a Marcha das Margaridas, das trabalhadoras rurais, em homenagem a essa grande guerreira. Há tantas outras mulheres que tombaram também na ditadura militar. Jana Barroso, que é a nossa prefeita Luiziane Lins, a quem eu homenageio também, teve a sensibilidade de dar nome a um conjunto habitacional em Fortaleza. E eu não quero cometer injustiças, porque essas mulheres são símbolo de resistência, de luta, de uma contribuição inegável, insofismável, indelével à nossa sociedade. Mas passo a parte com muito prazer a nobre deputada, doutora Silvana. Meu querido líder, deputado Antônio Carlos, eu não poderia deixar de aparteá-lo, até porque eu acho que a população que me acompanha de perto sabe que eu não sou uma pessoa homofóbica, sou evangélica, assumida e declarada. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência e a quem nos ouve que a forma como, infelizmente, o deputado se posicionou, e até eu vou pedir uma cópia do pronunciamento dele, para ver se realmente ele disse na íntegra dessa forma. Agora, eu acredito e entendo que as reivindicações dele, quando se posiciona, porque eu sou a favor das pessoas. Agora, deputado Antônio Carlos, eu sou contrária a você criar um grupo privilegiado. Há um grupo, por exemplo, que era essa uma das reivindicações dele, que você crie bolsa de estudo para jovem do LGBT. Você criar estágio remunerado para lésbicas, gays, bissexuais e etc. Então, aqui, no meu posicionamento, eu sou a favor que você respeite as pessoas, como homens, mulheres, independente, inclusive, apesar de eu de contrariar o que eu acredito que, biblicamente, repudio e não discrimino, mas eu digo que sou contrária a esse tipo de prática, mas nós não podemos também, deputado Antônio Carlos, abrirmos um precedente para você criar um estágio, uma bolsa de estudo, porque a pessoa faz parte desse grupo, ou porque é lésbica, o que quer que seja um estágio remunerado, ou vagas em hospital de forma diferenciada, ou banheiro de forma diferenciada, porque aí, deputado, nós não estamos sendo democráticos, nós estamos criando um juiz de valor para favorecer, porque a pessoa se declare homossexual, bissexual, transexual, desculpe aqui como se cita aqui. Então, na realidade, as reivindicações do deputado, quando ele defende que é contrário a esse tipo de programa, eu quero até ver a cópia do pronunciamento, eu lamento se ele tiver questionado a sexualidade da nossa querida presidente Dilma, que eu aprendi a respeitar e amar. Mas eu quero dizer que o que ele reivindica, eu acho que eu fui aqui bastante clara para o que nos ouve, é que nós não podemos apregoar, deputado, um grupo privilegiado, porque eles são organizados. Porque a maioria da população, meu querido líder, deputado Antônio Carlos, e minha querida Ana Paula, que me escuta aqui com tanta atenção, a maioria da população é conservadora mesmo, conservadora, à luz da Constituição, e eu não entendo porque o deputado queria rasgar a Constituição, uma vez que a nossa Constituição, ela entende como casamento, como Vossa Excelência tinha falado, entre homem e mulher. Aí vem o judiciário, e eu já disse hoje aqui repetidas vezes, legislando na contramão do legislativo. Então, aqui eu quero dizer que eu quero compreender melhor, pegar um pronunciamento do que ele disse, se realmente ele se posicionou de forma agressiva com a nossa querida presidente, que eu não comungo com essa prática, reafirmo que eu não sou uma pessoa homofóbica, mas aqui digo de forma repetida que eu sou contrária a esse tipo de favorecimento pela opção sexual, como da mesma forma que sou contrária às cotas para a mulher de forma diferenciada, cotas para qualquer grupo de forma
forma diferenciada, porque eu acho que todas as pessoas devem ser iguais, assim como Jesus Cristo considera as pessoas de forma iguais, de forma pacífica. Então, eu peço desculpa ter tomado tanto tempo, mas é para que ninguém coloque, deputado e meu querido líder, palavra na minha boca. Aqui não vai nem a nada de homofobia. Eu sou contrária, se negue ao emprego uma pessoa porque ela seja homossexual, mas eu sou contrária a você criar uma vaga para essa pessoa porque ela é homossexual, criar uma vaga no hospital, criar uma bolsa de estudo para essa pessoa por causa da sua opção sexual. Isso eu repudio e quero deixar aqui bem claro que eu sei que é contrário, talvez, a forma como Vossa Excelência acredite, mas eu acho que combater a homofobia não é por aí, não é criando grupos privilegiados. Eu acho que homofobia, você combater, é você respeitar a pessoa, não criar direitos privilegiados pela opção sexual. Isso eu repudio e quero aqui deixar bem claro. Muito obrigada, meu líder, que é uma pessoa tão democrática e realmente abre o debate, mesmo sabendo que eu sou contrária ao posicionamento de Vossa Excelência. Aqui eu quero parabenizar a sua visão, o seu espírito realmente crítico e democrático nessa casa. Parabéns, meu líder, por me deixar, essa humilde serva do Senhor, posicionar aqui de forma tão enfática a minha visão da vida, das coisas, da Constituição e da Bíblia. Muito obrigada, deputado Antônio Carlos. Acho que, como Voltaire já dizia, quando eu falo nos pensadores aqui, tem gente que fala, rapaz, está elevando demais o nível da tribuna. E a gente veio para cá, para quê? Para fazer baixaria? Para desqualificar o debate? O povo não gosta disso, não. Ledo engano de quem pensa assim. Deputada doutora Silvana, é importante o debate, as divergências. Eu, às vezes, pondero, porque a posição de liderança, eu tenho certeza que dos 46, não por vaidade ou por falsa modéstia, gozo de um respeito de todos, porque quando você assume a liderança, você tem um mandato pensado para tratar de alguns temas, e como a ação da liderança, e quero dizer que exerço com muito prazer a defesa do governo Cid Gomes aqui, você, às vezes, os outros temas acaba que a gente não podendo aprofundar. E, assim, o fundamental na democracia é a gente divergir, mas respeitar. Compreender, tentar convencer e nunca partir para o autoritarismo, para a agressão, para a desqualificação do interlocutor. Isso não por exemplo, hoje colocaram alguns posicionamentos em relação à marcha da maconha, a posição que eu sei que Vossa Excelência também tem uma posição, que eu tenho outra, que acho que alguns ministros do Supremo estavam corretos em que a expressão das pessoas fossem manifestas, e esse é um debate que está sendo feito na sociedade. A questão das ações afirmativas para as pessoas que não têm aquela visão do que se chamou convencional na forma de amar. Então, é um debate que a sociedade está fazendo. Há pouco tinha o Fórum de Ideias Inovadoras da Casa, fez um estupendo de um seminário sobre a questão da diversidade sexual e cidadania. Um ex-deputado português esteve aqui. E um país extremamente católico, como é Portugal, de um catolicismo arraigado, e me surpreendeu o que Portugal já avançou do ponto de vista da legislação em relação à cidadania homossexual. Agora, isso é um debate de concepção, cujo a gente tem que avançar do ponto de vista de que aí é minha concepção de Deus e minha concepção de Estado. O Estado é laico. As pessoas devem ter a liberdade de se manifestarem religiosamente. Agora, do ponto de vista da cidadania e do respeito do Estado e da garantia aos direitos de cada cidadão e de cada cidadã, o Estado deve ver cada um independente da sua posição filosófica e religiosa e da sua orientação sexual. Por isso que essas ações afirmativas de conquistas para aqueles segmentos que não são minorias, mas que são oprimidos pelo seu posicionamento, os segmentos étnicos, os negros, as negras, as mulheres que são vítimas de preconceito e discriminação, os homossexuais, para uma compensação histórica, e não só por isso, por um Estado que respeita o cidadão, independente de quem seja, essas políticas afirmativas devem avançar. Portanto, esse debate vamos fazer com muita tranquilidade, mas eu queria falar um pouco sobre o 25 de novembro. É o dia de luta contra a violência à mulher, contra a mulher. Surgiu no primeiro encontro feminista latino-americano e do Caribe, em 81, e foi escolhida para homenagear as irmãs
Mirabal, Minerva, Patrícia e Maria, da República Dominicana, que em 1960, durante a ditadura Trujillo, foram brutalmente assassinadas. É uma data importante para o movimento de mulheres que se organiza de diferentes formas para dizer basta à violência. É preciso lembrar que o machismo mata, humilha todos os dias as mulheres. Para combater isso, é fundamental a implantação de políticas públicas para combater a violência. E aí o governo do estado do Ceará, que em 2010 incorporou as políticas para as mulheres com a criação da Coordenadoria de Políticas para a Mulher, tem feito um esforço muito grande para combater essa violência. Esta coordenadoria assume o desafio de implementar o Plano Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, além de elaborar a agenda única com todas as secretarias do Estado para que implementem políticas públicas transversais que tratem do tema da violência contra as mulheres, na área da saúde, educação, emprego e renda. A coordenadoria vem incentivando a universalização, muito obrigado, dos conselhos municipais na defesa das mulheres como forma de garantir que as políticas públicas para as mulheres cheguem às cidadãs cearenses. No final de dezembro de 2010, estavam em funcionamento no Ceará 35 conselhos municipais de direito da mulher. O Estado ainda conta com delegacias da mulher em Sobral, Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte e o Núcleo de Defensoria Pública do Ceará, que auxilia mulheres vítimas da violência. O Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, NUDEM, promove a assistência jurídica integral e gratuita. Portanto, são as ações do governo do Estado. O que eu não posso deixar também, meu caro deputado Heitor Ferrer, meu caro deputado Osmar, meu caro deputado Tomás, de ressaltar aqui também o trabalho da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com o Centro de Referência das Mulheres Vítimas de Violência, que acolhe aquelas mulheres. São várias as outras ações, há a Coordenadoria das Mulheres, que tem a condução da Raquel Viana, que conduz com muita garra e determinação essa ação da Prefeitura, que conta também com a Casa Abrigo. O equipamento teve suas atividades iniciadas em abril de 2007. Garante o acolhimento, a proteção das mulheres em situação de violência doméstica e sexual que estejam em risco de vida. O endereço da Casa Abrigo, obviamente, é mantido em sigilo para a segurança das mulheres e dos seus filhos e filhas, obviamente. A Prefeitura conta ainda com 2 importantes instrumentos no combate à violência contra a mulher, na violência sexista. O Observatório da Violência, que tem o objetivo de contribuir para a análise da violência doméstica e sexual contra a mulher em Fortaleza, e a Rede de Mulheres pelo Fim da Violência. Portanto, Estado, município, unidos nessa empreitada de combate à violência contra a mulher, e nessa data a gente não poderia deixar de vir à tribuna para registrar essas ações. Portanto, que as mulheres continuem denunciando, que as mulheres continuem lutando, e os homens também. É importante a sensibilidade dos homens nessa luta, para que a gente um dia, espero que não seja muito distante, tenha riscado do mapa do nosso país ações violentas, vidas ceifadas de mulheres por conta de uma estrutura de uma sociedade machista, preconceituosa, sexista, homofóbica, não a sociedade, mas parte delas. Inclusive, isso serve para sustentar e dão pilastras ao poderio das elites brasileiras, última do planeta a libertar os escravos, libertar não, a ceder à pressão dos negros por sua liberdade, que a gente ainda acompanha os resquícios hoje na nossa sociedade. Era isso, senhor presidente, não vou utilizar todo o meu tempo, mas me sinto muito honrado de ter vindo a essa tribuna e fazer esse pronunciamento sobre o dia 25 de novembro, dia dedicado à luta contra a violência às mulheres.